Abram comigo em Mateus. Mateus capítulo 13. Quando Jesus começou a pregar, ele deixou tácito e implícito que o que ele veio fazer era uma coisa diferente para aquelas pessoas que estavam ali. Ele começou, inclusive, como foi usada a palavra hoje, nós vamos também falar, parafraseando. Olha só, Jesus parafraseava no início da sua pregação. Ele usou a expressão arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. E quem falou isso, a primeira vez, foi um pouquinho antes, foi o primo dele, foi o Joãozinho. Joãozinho chegava e falava para todo mundo a mesma coisa. Jesus veio para consolidar aquilo que João Batista estava falando. Essa ideia de que João Batista estava batizando nas águas, essa história aí, né? Na realidade, ele estava já cumprindo e antecipando uma consolidação de entendimento. E antes da gente começar a falar, eu preciso só ler duas passagens para que a gente possa introduzir o pensamento daquilo que nós vamos fazer agora, tá? A primeira é essa daqui, ó, em Mateus capítulo 13. Logo depois que Jesus falou várias vezes, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Jesus nunca falou, eu sou filho de Deus. Jesus nunca fez e falou, eu vim aqui para fazer milagres. Jesus nunca falou para as pessoas, eu vim aqui para contar historinhas de parábolas para vocês. Ele o tempo todo ele falava, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Ele falava isso porque há necessidade de mudança de pensamento, de mudança. O intelecto é o mesmo, viu, gente? Todos somos inteligentes. Eu tenho o tico e o teco. O tico desse lado e o teco desse outro. De vez em quando até eles dão uma briguinha assim e tal. Falam, quer saber, eu vou dormir um pouco assim, vamos ver se relaxa. Mas todos nós podemos, com o intelecto, captar essas mensagens que Jesus, e evidentemente a própria palavra, logo depois de Jesus vieram os apóstolos e nos ensinaram a doutrina e as palavras de alegria e paz, como foi lido agora aqui, pelo Espírito Santo. Então veja bem, se você quiser dar uma resumida rápida na Bíblia em relação ao Espírito Santo, a tríade, Velho Testamento, Deus Pai, Novo Testamento, Jesus nos Evangelhos, e nas cartas, depois de apóstolo, é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Está ali os três. A Bíblia se completa nisso. Portanto, o Espírito Santo, ele vem após a pregação de Jesus, arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Olhem comigo, acompanhem comigo, Mateus capítulo 13, versículo 11 diz, a vocês foi dado conhecimento. Conhecimento é o intelecto dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade, de quem não se tem, ao que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes digo, por forma de parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não veem nem entendem. Isso é o que acontece na grande maioria desse pessoal que a gente chama aí de denominação por aí. Porque usa um intelecto para poder se apropriar das palavras e o transformam numa fonte de riqueza.
Quando na realidade nós temos que pegar pelo intelecto e entender o que Jesus quer para poder receber o mistério do Espírito Santo em cada um de nós. Olha só que ele continua aqui ainda, fala: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam vendo na frente deles, vendo milagres, vendo coisas maravilhosas, não perceberão. Só o nascer do sol é um grande milagre todos os dias, e as pessoas não se apercebem. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, não querem me escutar, não sabem ao que se refere o Espírito, a compreensão do Espírito. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos. E ele repete 2 vezes, porque essa é a função do intelecto. É pegar todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente tem como sendo tocar, ver, ouvir, né? São os nossos sentidos, e transformar isso num entendimento da palavra. Se a gente ficar fantasiando muito por aí, escutando esses pseudo-pastores, ou quase, deixa para lá, apóstolos, tá? Eles se incorporam de estruturações, de estratégias na palavra, para que todos fiquem bloqueados nos seus olhos, nos seus sentidos, nos seus ouvidos, e não consigam ver a pureza, a simplicidade daquilo que Jesus fala que é: arrependam-se e venham para o reino. Vocês fazerem isso, recebam o entendimento da palavra que é o Espírito Santo. Passem pelas vagas, que é o carimbo do passaporte. O passaporte é seu, sabia? Você decide para onde você quer ir. Ah, mas eu quero ir para lá, quero ir para o reino. Então pega aí, pega o passaporte do reino aonde? Das águas. Até Jesus fez isso. Porque quem sou eu para não fazer? Ah, não, umas gotinhas na cabeça, ou sabe onde você quer, ou falar, né? Olha, você está salvo. Para com isso, gente. Tem que ter o passaporte, tem que se batizar. Isso é base do entendimento. É arrepender-se, que é o número 1. Confessar. Não é mesmo? Se batizar, permanecer. Essa é a vida cristã. E ele continua aqui, ó. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e aí converter-se. E na cura, como sempre Jesus faz, a cura que ele fala aqui não é a cura física, essa cura de milagres, essa cura, né, de como o pessoal põe na televisão, solta fogos. Não! É a mudança. Esse é o maior milagre que a gente pode receber, é nós entendermos a palavra através da aceitação do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa crescer e levar para os outros a mesma alegria e paz, como foi lido em Romanos, capítulo 13, versículo 15. Por sinal, você falou aqui na oferta, uma expressão tão boa hoje, que a gente tem que agradecer a Cristo pela simplicidade das palavras. É tão simples. Arrependam-se. Recebam o dom do Espírito. O que é o dom do Espírito? É o entendimento, é agir com o coração e não com o estômago. Vamos lá? Aqui, né? Não, tem que virar para lá. Espera aí. Achei. Me encontrei. Nós vamos falar exatamente disso. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo hoje. Então, quando... Não me encontrei ainda. Agora. Nós temos o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, o que é exatamente essa característica? Como é que a gente percebeu que Cornélio recebeu o Espírito Santo? Porque ele entendeu. A partir do momento que você entende, você já quer começar a falar de Jesus. Você se lembra
Quando às vezes você está ali e tal, você se lembra daquele momento onde que você... Ih, rapaz, esse é Jesus. Rapaz, é ele mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que está escrito aqui. Você se lembra desse momento? Esse momento, eu lembro vocês, não foi um momento de sentimento. Foi um momento de alegria no coração. Foi um contato entre você. Foi Jesus Experience. A gente tem uma experiência com o divino. Esse momento não foi aquele momento emocionante como é o Corinthians fazer um gol ali e tal. Não é esse momento. Ah, não, aqui é Santos, não é Santos. É o Santos fazer um gol, tal. Não é esse momento. É um momento espiritual. É um momento onde a gente não sabe por onde transborda a alegria. Quando você percebe que você está errado. Olha que interessante. Muitas vezes a gente se culpa, né? A gente está cheio de pecado. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Não. Que bom que você reconheceu. Por quê? Porque você tem a essência, o DNA de Jesus Cristo em você. Você tem a essência do Espírito Santo e está reconhecendo isso. E sabe o que acontece quando a gente recebe o DNA, quando se batiza? Que é o entendimento. O DNA significa eu estou entendendo. Eu estou entendendo em espírito. Eu estou vivenciando a minha vida agora em espírito e não mais nessas balelas todas que acontecem por aí, não. Eu tenho uma referência. A partir do momento que eu tenho uma referência, sabe o que acontece? Eu caio em juízo. Quando eu caio em juízo, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu sei que eu tenho que mudar. E é aí a nossa batalha. A batalha do cristão está aí, ó. É vencer a carne. Vocês entendem isso? Olha que legal. É tão puro o que Jesus vem ensinar. Quando você cai em juízo, você começa a estabelecer aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Isto é, o que é bom e o que é ruim. E o que é ruim a gente chama de porque ele afasta a gente de... Olha aí! Quando você começa a entender que é o dom do Espírito Santo, que é o DNA do Espírito na gente, você consegue estabelecer o que é certo e o que é errado verdadeiramente na palavra. Por isso é que a palavra de Jesus nos liberta. Por isso é que nós somos livres. Nós somos livres dessa atrocidade toda que acontece aí fora, onde a gente não sabe quem está certo e quem está errado desse mundão todo. Mas aqui não. Na palavra a gente sabe. E quando a gente cai em juízo, quando a gente faz as coisas pela razão e não pela emoção. Olha, no espírito, vai pensar você que é emoção. Não. No espírito é o quê? É razão, é entendimento. Você sabe por que você está fazendo. Você até sabe por que você está pecando. Ou não? Sabe. Porque você tem o estabelecimento da palavra do que é bom e do que é mal. É concreto isso. Recebemos o DNA. Nem sabia que você ia dar essa aula hoje. Isso daí é inspiração de Deus na nossa vida, na vida de todos nós. Somos selados pelo Espírito Santo, está em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim, olha, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Aquela que Jesus falou em João, capítulo 14, diz, eu rogarei ao Pai. Jesus falou isso aí, hein? Ó. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está conosco. Por isso que a presença de Jesus é contínua em nossas vidas. Ele está ali, ó. Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para ali, ó. Olha que maravilha. A promessa. Você sabe que Deus, Jesus, quando Ele promete, Ele cumpre. Olha lá.
Mas aquele Consolador, aí ele denomina o Espírito Santo, tá vendo o nome dele lá, ó? Tem nome e sobrenome, Espírito Santo, tá vendo, ó? Que o Pai, ó os três aí, ó. Pai, Filho e Espírito. Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ensinará. Nós teremos entendimento. Isso é o poder do Espírito Santo. Isso é o batismo do Espírito Santo. Não é outra coisa, gente. Vocês estão esperando, pô, será que vai ser hoje meu batismo do Espírito Santo? Se você está pensando assim, você não entendeu nada. Ou será que vai ser hoje meu batismo de fogo? Pô, será que vai ser amanhã? Eu preciso marcar na minha agenda. Cara, você não entendeu nada. É puro e simples. Quando você entende que Jesus é o Filho de Deus e o que é certo e o que é errado na vida, você já recebeu o Espírito Santo de Deus. É Ele que te faz movimentar para você ir lá e, mergulhar nas águas. Simples assim. Deus criou e escreveu. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras àqueles que vieram lá no Velho Testamento, os antepassados, por meio dos profetas. E onde é que estava o Espírito Santo? Ali nos profetas, o entendimento, a conversa com Deus. Como nós temos em oração hoje, da mesma maneira. Está ali, Deus criou e escreveu. Jesus viveu e cumpriu, olha aí no versículo 2. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E o Espírito Santo revela e confirma. Olha um pouquinho aí mais para frente no capítulo 2, versículo 1 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque nós sabemos o que está certo e o que está errado, nós temos o entendimento. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, olha aí o batismo com fogo. Está vendo aqui escrito batismo com fogo? Aí, vocês estavam procurando na Bíblia, achou. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito, distribuídos de acordo com a sua vontade. Olha aí, o Espírito revela e confirma. É o que nos sustém na palavra, é o revelador. Em 2 Pedro diz assim, e temos muito firme a palavra daqueles que estavam com Deus, sempre com Deus, conversando com Deus, como nós fazemos hoje. Não esqueça que nós fazemos igualzinho a esses caras aí, que estão com essa estrelinha aí, Por isso é que a gente é considerado pela palavra que nós somos santos. Por isso é que os neguinhos falam, mas você é um profeta. Sou. Mais ou menos, sou. Por quê? Porque eu profetizo, eu falo, eu gero o entendimento na cabeça das pessoas, através do intelecto delas e a ação do Espírito Santo na vida delas. Qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, palavra da Escritura, é de interpretação humana, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Lembra que nós falamos na aula dominical agora? Sobre isso? Ananias e Pedro recebendo de Deus exatamente a confirmação daquela vontade deles e eles obedecendo. Santificados pelo poder do Espírito, temos o DNA,
O caráter de Jesus e nós somos separados do mundo. Não tem mais nada a ver com essas coisas que acontecem no mundo, porque nós entendemos o que é certo e o que é errado. O caráter de Jesus, o Espírito que está falando, nós falamos diretamente com Deus. Gente, isso é uma maravilha, isso é um milagre. Eu quero isso todo dia, o dia inteiro, todos os segundos da minha vida. É um milagre, eu vivo num milagre, porque eu vivo no reino, porque eu entendo isso. Nós somos nação. Quem sabe onde está isso na Bíblia? Isso. Olha só, santificados pelo poder, temos o DNA, somos santos, mas continuamos. Prestem atenção nisso agora, hein? Porque foi feito um desafio aqui para trazer para a gente hoje esse estudo. Há uma palavra, há uma oração dos céus. É a mesma condição de termos a uma oração do inferno. Olha só, continuamos pecadores, veja o que 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz. Se for para frente, vai. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, olha a diferença. Você reconhecer que tem pecado. Ah, não tenho pecado, eu sou santo. É mentira. Sim, você tem pecado, porque você está na carne. E a carne milita contra o tempo todo. Mas, se a gente tem um entendimento e tem um Espírito em nós, a gente percebe que a gente está pecando. E se percebe que está pecando, o que você vai fazer? Confessar. Lembra a história do batismo? Todo dia a mesma coisa. Todo dia você percebe a presença do Espírito de Jesus na sua vida, se arrepende, confessa, ora, fala com Ele e Ele te perdoa. Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. E sua palavra não está em nós. Isso é em 1 João capítulo 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha só, ele sabe, mesmo nós santos, batizados, recebemos o entendimento do Espírito Santo em nossas vidas, participamos da comunhão com Jesus, participamos da ceia na mesa santificada, vivemos no reino de Jesus Cristo aqui e agora e vamos na eternidade com Ele. Ainda estamos nessa condição. Qual é a condição? Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. É o cara que vai lá, te escuta primeiro. Fala, o que você fez, rapaz? Não, sabe o que é? Você fiz isso, fiz aquilo outro. Para com isso. Você não precisa disso. Você não leu na palavra que não pode fazer isso? Sim, mas eu fiz, então tá bom, então se arrepende. Espera aí que eu vou falar lá com o juiz lá. Advogado para com o Pai, que é o próprio Jesus, através do Espírito Santo, que é a testemunha em nossas vidas. Todo julgamento precisa disso, sabia? Quem vai julgar? Pai. Quem advoga? Advogado? Filho. E quem é testemunha por você? É o Espírito. E onde que está o Espírito? Amigão meu, está do meu lado. Vira e mexe, eu tomo umas puxadas de orelha, uns beliscão no traseiro, umas torcidas de braço, que é ele que faz isso. Não faça isso, rapaz. Não pense assim, menina. Onde que você está com a cabeça, ô velho? Não é assim mesmo? De onde surge isso? Do entendimento do Espírito Santo que habita em cada um de nós.
Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também do mundo todo. O Espírito Santo converte o homem, está em João capítulo 3, vivifica, está em João capítulo 6, salva e lava, está em Tito capítulo 3, versículo 5. Tem poder, nós temos o poder de entender tudo o que fazemos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, santifica e lava, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 2 Timóteo capítulo 1 diz, pelo Espírito Santo que está ali, direto conosco, para dizer a verdade, ele habita em nós. De vez em quando é que a gente chega para lá nele, porque a gente comete pecado, mas ele rapidinho quer voltar, porque o entendimento do Espírito habita em nós, e esse é o dom do Espírito Santo, que recebemos quando nos batizamos. Amém? 1 Coríntios capítulo 6 diz, vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Ó, é a palavra, hein? Aonde que ele habita? Em nós. No 1 Coríntios, onde que ele habita? Em nós. Temos que nos livrar desses pecadinhos de estimação. Sabe quais são? Cada um tem os seus. Eu não sei qual que é isso aqui da sua vida. Também não sei esse. Eu também. Mas você sabe. Estou te mostrando, ó. Esses são os pecados de estimação. Sabe o que é cachorrinho de estimação? Onde você vai, você quer levar ele? Alguém tem cachorrinho de estimação aqui? Aqueles pequenininhos assim que a gente quer carregar? Né? Tem uns que tem uns cachorrinhos pequenininhos, outros... Tem outro... tem uns cavalão, uns cachorro grande, tudo, né? Tem outro... tem uns que... E tem uns que tem até um hamster, né? Parece um ratinho, um coelhinho, aliás, assim, né? Então, cada um tem o seu pecado de estimação. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Se livra dele. Talvez ele seja a tua pior armadilha para que você não consiga chegar ao reino de Deus tão rápido, que você sofra tanto. Olha eles aqui, ó. Estou falando deles. Você está vendo os teus pecados de estimação aqui, não está vendo? Se livra deles, batalhe, mude. O Espírito Santo habita em você, ele tem poder para te ajudar. Se acharmos que algo que fazemos é pecado, qualquer ação que nos afasta de Deus, a gente tem que se arrepender na hora. Vai esperar o quê? Você está com o Espírito Santo dentro de você? Ah, mas se eu morrer, eu cometi um pecado, dormir e morrer durante o sono, será que eu vou para o céu? Lógico! Primeiro que você tem quem julgue, segundo que você tem um advogado, e terceiro que você tem uma testemunha. Se ela habita em você mesmo, se ela realmente habita em você, do que você tem medo? Da morte? Gente, o reino de Deus é um passinho, sabe quando você vai para a praia, ele tem aquele tal do canal, né, que fala, tem umas pontezinhas, é aquilo lá, você passa por cima, continua a praia, porque é o mesmo reino. Só muda as pessoas e as barraquinhas lá que vendem de um lugar para o outro, só acabou, é o mesmo reino. Você está vivendo no reino hoje, aqui, agora. Essas pessoas que estão ao teu lado são seus irmãos e irmãs que vão estar contigo eternamente. Que Deus alumiando cada um de nós. Coisa maravilhosa, não é simples de entender? Hebreus, voltamos lá para Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Versículo 12 diz, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês ainda precisam de alguém que ensine vocês os princípios básicos da palavra.
Prestem atenção nisso. Estão precisando de leite ainda, e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da palavra, tornaram-se aptos a discernir tanto bem quanto ao Espírito Santo. Para que a gente fica com aquele medo? Não vou falar porque eu tenho medo. É meio complicado falar. É meio complexo falar. Nada! Cornélio nem era judeu e começou a falar de Jesus. Saulo nem era cristão, nada. Ele, pelo contrário, ele queria matar os caras. Começou a falar de Jesus. E nós? Quando você recebe o entendimento do que é o bem e o mal, que estamos esperando para falar de Jesus? Arrependam-se, por você já está no reino de Deus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade na palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 10, capítulo 10, é 10, não é 1 ali não, é 6, 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do... Acompanhem comigo essa leitura, hein? Acompanhem comigo. Cadê a sua Bíblia? Que Deus tenha misericórdia de você. Cadê a sua Bíblia? Isso. Abra, Hebreus, capítulo 6, versículo 10 diz assim, ó: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Isso é maturidade. Isso é entendimento da palavra. Isso é você ter segurança que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele está com você através do Espírito Santo. Que onde você andar, você está ali sendo luz para esse mundo. E você tem essa responsabilidade. Chega de ligar a televisão e falar, pô, aquele cara lá falou bonito. Não! Tanta gente fala bonito. Até o presidente do Corinthians fala. Do que eles falam tão bonito assim? Se apropriam da palavra de Deus até para fazer música de sucesso? Nós não. Nós vivemos a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Eficaz como? Através de cada um que transmite alegria e paz. Por que paz? Porque nós temos a convicção do que é certo e do que é errado no nosso entendimento e não nessas fantasiosas leis que existem por aí. Opa, tem mais um. Hebreus capítulo 10. Na próxima vez você liga o ar-condicionado, né? 38. Capítulo 10, versículo 38. Você está com a Bíblia, né? Mas o meu justo viverá pela fé. E se der um pequeno deslize, um retrocederzinho, eu não me agradarei dele. Mas se ele se arrepender, a vida no Espírito absolutamente estará com ele novamente. 39. Nós, porém, não somos do que retrocede e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Nós somos salvos. Você está com medo do quê? Porque você pecou? Sim, Deus está falando que você vai pecar. Mas se você sabe e conhece a palavra de Deus, imediatamente você se arrepende. Se arrependeu, confessou, pediu para Deus: misericórdia, meu Senhor, estou vendo os seus milagres em nossa vida,
imediatamente você retorna para o reino de Deus e volta a ter alegria e paz. Nós não temos felicidade. Nós cristãos não somos felizes. Por sinal, felicidade é um negócio meio egoísta, é só seu, sabia? Não é ruim ter, não. Mas é só seu. Você concorda comigo? Agora, alegria, é alegria no espírito, ela é abrangente para todos. Olha que maravilha! Por que a palavra não fala a expressão alegria, a expressão felicidade tão comumente, mas comumente fala em alegria? Porque alegria, você entende por que você está bem. Agora, felicidade é aqueles picos da carne, assim, aquelas emoções doidas aí. Você vai, né, na montanha, minha mulher adora isso. Ela vai na montanha-russa, ela anda assim, gira tudo, tal, não sei. Quando para o carrinho, ela... você está feliz? Ela... Não sei se ela está feliz, ela... Nunca mais ela foi depois daquele dia, viu? Somos salvos e santificados pela obediência à palavra que o Espírito Santo revelou, como está em 1 Pedro capítulo 1, diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos na maneira de viver. Repitam comigo: sede santos na maneira de viver. Porquanto está escrito lá em Levítico: sede santos, porque eu sou santo.